E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Costa e você está no canal onde a gente fala tudo sobre o universo automotivo sem complicação. Aqui tem conteúdo para quem quer entender mais sobre carro, aprender a cuidar melhor do veículo e evitar dor de cabeça na hora da manutenção. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o fim, porque sempre tem dica que pode salvar o seu bolso e o seu tempo. Provavelmente, não há nenhum motorista que não tenha enfrentado o problema de plugs inundados. À noite, o carro funciona normalmente, mas pela manhã o motor não quer dar partida. Esse fato indica a presença de certos problemas de funcionamento no carro. Depois que o motor esfriou, a temperatura, a pressão e outros parâmetros dos sistemas mudaram e, quando frio, o motor pode não dar partida. O processo de fornecimento de combustível e formação de faíscas. No início das temperaturas negativas, a mistura de combustível fica insuficientemente saturada com ar, o que ocorre como resultado do aumento de oxigênio no ar durante a geada. O aumento da concentração de oxigênio exige um aumento no fornecimento de combustível. Se o controle eletrônico estiver ok, os injetores são comandados adequadamente e o fornecimento de combustível e normalizado de acordo com as condições de temperatura. Ao dar a partida, o motor de arranque aumenta a compressão nos cilindros e, ao mesmo tempo, cria uma faísca na vela de ignição. Como resultado, a mistura de combustível se inflama e o motor funciona. Se a compressão for fraca e a formação de faísca for insuficiente, a mistura de combustível não terá tempo de entrar em ignição e simplesmente cairá nas velas, e a partida do carro se tornará problemática. Fatores que afetam a formação normal de faíscas, a qualidade da mistura de combustível. A presença de sujeira e de um grande número de impurezas afeta negativamente o funcionamento dos injetores. Eles ficam simplesmente entupidos com combustível sujo, condição do motor. O desgaste dos pistões não permite criar a pressão necessária na camada de combustão, de modo que o combustível não encontra uma saída. E começa a inundar o injetor, plugs fora do padrão ou de baixa qualidade, condição do carburador e do injetor, o estado de carga da bateria. Uma bateria descarregada não pode verificar o motor de arranque. Por que o combustível enche os plugs do injetor? Se as velas estiverem inundadas, o primeiro lugar entre as razões deve ser dado à condição do sistema de pistão, pois se a compressão for perfeita, o motor deve dar partida mesmo com um mínimo de faísca. No entanto, essa compressão só pode ocorrer em um carro novo, e o carro com quilometragem já tem um certo desgaste. O carro Vaz, após 3 anos de operação, começa a sofrer desse mal quando o combustível entra no injetor. Deve-se ter em mente que o derramamento de velas pode ocorrer no carburador e no motor do injetor. O sistema de combustível não afeta essa situação. E característico que, no inverno, a entrada de combustível nos plugs seja possível em carros que podem ser reparados como resultado da interação do sistema com o ar frio. Mas no verão, na grande maioria dos casos, esse problema ocorre se houver algo errado no carro. A falha da unidade de controle de ignição, quando o comando para aumentar o combustível nos injetores não tem tempo de inflamar o combustível que veio em um grande volume, daí as velas de ignição molhadas e outros problemas. Isso se aplica aos motores com injetor, nos carros com carburador. Na ausência da unidade ECU, essa situação ocorre devido à compressão insuficiente, e isso depende diretamente da condição do grupo de pistões. Vale a pena mencionar mais um problema, quando os plugs estão manchados de óleo e a operação do motor é inconsistente. Há um aumento da perda de óleo caro, problemas na marcha lenta e no throttling do motor. Entre os motivos, podemos citar, em primeiro lugar, o mesmo desgaste do grupo de pistões, o aumento da pressão do óleo no cárter, a falha das tampas de óleo e das vedacões de óleo. Possíveis soluções para o problema dos plugs inundados. O fabricante já previu a situação em que os plugs são inundados, e no passaporte da Vaz, por exemplo, há uma instrução correspondente. As principais recomendações de ação: se o combustível entrar na vela de ignição, o que chamado de no frio, remova as velas. Gire o motor de arranque sem as velas de ignição por cerca de 15 minutos. Limpe e seque bem as velas de ignição e, em seguida, instale-as em seu lugar original.
Há também um método alternativo, chamado de popular. Ele deve ser aplicado antes mesmo de remover as velas de ignição. Pressione o pedal do acelerador até o fim. 10 a 15 segundos, acione o motor de arranque. Retorne o pedal ao seu lugar. Como não há mistura de combustível nesse ponto, as velas são sopradas e secas com ar. Se nada ajudar, as velas de ignição úmidas são removidas e secas completamente. Dependendo das condições, a secagem pode ser feita em qualquer fonte de calor, fogueira, fogão a gás, secador de cabelo. A queima reduz a vida útil das velas, portanto, não as aqueca por muito tempo. Após a secagem, é obrigatório verificar a folga, se necessário, a folga ajustada e o plugue instalado em seu lugar. Se tudo for feito corretamente, o motor deve dar partida. As velas do injetor e do carburador praticamente não diferem, portanto os métodos usados podem ser aplicados em ambos os casos. Se as velas de ignição do injetor vazarem na estação quente, é necessário diagnosticar o sistema de combustível e o mecanismo de formação de faíscas. Se necessário, é preciso substituir as unidades defeituosas. Ao mesmo tempo, a condição dos injetores é verificada, bem como a operacionalidade do sensor Hall. Os principais motivos pelos quais os plugs são inundados são o não cumprimento dos termos de manutenção preventiva e dos regulamentos técnicos. A prevenção pode aumentar significativamente o período de operação sem problemas das unidades automotivas. Portanto, mesmo antes do início das geadas, é necessário executar uma série de medidas preventivas. Monitore constantemente a condição da bateria. No inverno, é melhor instalar uma bateria com maior capacidade do que a usada na estação quente. Uma bateria potente elimina vários motivos para o combustível inundar os plugs. É melhor recarregar a bateria à noite, mas de acordo com as regras de segurança contra incêndio, durante o tempo frio, deve-se dar mais atenção ao óleo do motor e também abastecer com gasolina de alta qualidade, sem contaminação. Os lubrificantes de consumo devem ser apropriados para a estação. Verifique constantemente a condição das velas de ignição. É necessário desparafusar regularmente as velas de ignição, remover a sujeira, limpar e ajustar a folga. Em caso de deterioração das características técnicas, é melhor substituir as velas. Peculiaridades da partida do carro em clima frio. Em clima frio, antes de dar a partida, primeiro carregue a bateria e depois desconecte-a por algum tempo. Depois de esperar alguns minutos, você pode tentar dar partida no motor girando o motor de arranque. Se a primeira tentativa de dar partida no carro não der certo, para não inundar o injetor, espere mais alguns minutos. Se todas as medidas preventivas tiverem sido executadas integralmente antes da geada, não haverá problemas com o abastecimento de combustível. Há várias condições que são consideradas ideais para a operação normal do injetor: disponibilidade de um motor de partida em funcionamento, carga máxima da bateria. A bateria é potente e esta em boas condições de funcionamento, lubrificação sazonal e usada, os plugs e o circuito elétrico de alta tensão devem estar em perfeitas condições, injetores limpos e ajustados instalados, o tanque de gasolina está abastecido com combustível de qualidade. Entre os motoristas experientes, há uma opinião de que dirigir o carro na autoestrada a uma velocidade de 120 km/h promove a autolimpeza dos sistemas automotivos, incluindo o sistema de combustível. Também é possível dirigir o motor a 5.000 rotações por minuto, cerca de 10 minutos pela manhã. O efeito é semelhante ao de uma corrida na autoestrada. Acredita-se que a alta pressurização do sistema fará com que os sistemas se autolimpem. Essas medidas só podem ser executadas se o veículo estiver em boas condições e um aumento significativo na pressão do sistema não o prejudicar. Que medidas devem ser tomadas para dar partida no carro? Surge a pergunta: o que fazer se o carro não for velho, todos os sistemas estiverem em ordem, mas ele se recusar a dar a partida no frio? Ao retirar os plugs, verifica-se que eles estão molhados. Como já foi mencionado, na estação fria, a causa desse fenômeno pode ser compressão fraca, combustível de má qualidade ou bateria fraca. Mais uma vez, vamos consultar as instruções do fabricante. O seguinte algoritmo de ações está definido no manual de operação do carro: remova os plugs.
Limpe-os e seque-os completamente. De partida no motor de arranque por alguns segundos. Coloque tudo no lugar. Muitas vezes, os proprietários de automóveis limpam o injetor usando vários aditivos no combustível. Isso não é recomendado, pois, em primeiro lugar, a qualidade da mistura de combustível é perdida, o que afeta negativamente o trabalho de todo o grupo de pistões. Em segundo lugar, a limpeza do injetor deve ser realizada em um equipamento especial. Motoristas experientes carregam vários conjuntos de velas sobressalentes. A qualidade da faísca depende das características técnicas desse componente de ignição. Não faz sentido economizar nas velas de ignição, pois seu custo não é tão alto, e velas de baixa qualidade podem trazer muitos problemas. Conclusão. Mais uma vez, vamos relembrar as regras básicas de operação para que o carro funcione por muito tempo sem problemas: boa compressão, lubrificação sazonal, bateria potente, combustível de qualidade. O carro, como qualquer mecanismo, precisa de cuidados e prevenção constantes. A preparação oportuna do carro para o inverno permitirá uma partida normal do motor em qualquer clima. Em conclusão, os respingos nos plugs do injetor podem ser um problema sério, afetando o desempenho do motor e a eficiência do combustível. Identificar as causas, como vazamentos ou falhas de vedação, é essencial para evitar danos maiores. A manutenção regular e a inspeção dos componentes do sistema de injeção são fundamentais para garantir que tudo funcione corretamente. Ao lidar com esse problema de forma proativa, você pode prolongar a vida útil do seu veículo e garantir uma performance ideal. Agradecemos por assistir e esperamos que essas dicas ajudem você a manter seu motor em ótimo estado.